Eu venho para descrucificar, ou mais crucificar, e mesmo reapontar o que é a singularidade não roubada do que é de fato. Naturalizar o ressurreto, literalmente ressurreiceiorível, como ressurreiceiorizar inéditas, independente de quem é convidado à extinção, precisa de entender o valor da vida. Não existe dizer que o sacrifício e a inteligência convidado, o respeito de se tornar incorruptível, de dar o valor das coisas que se tornaram modernizadas, achar que é um tratado de chegar na meia do caminho, alguém morre para você arrastar ou mal arrastar e ficar ridicularizando e achar que chega por isso mesmo. Eu tive toda a plenitude, eu tive que aprender a carregar com pouco, transitar com muita coisa, entender uma riqueza e uma ousadia muito grande de, ó, você está morrendo aí, o que adianta isso? E de repente isso aqui vai deixar, come tudo agora, vai deixar para depois, mas e depois? E de repente vendo toda uma datação multimilagreira e trabalhar e eu tive que sentir pré-morte, entender condições de pré-morte muito absurdas, ainda que eu não veja a morte. Não vejo, a morte para mim ela não é enxergada, né? Não é. Tem mesmo um boom, uma truncagem de coisas que acontecem, num dado momento parecia que tinha que sentir o morrer. Sentir um abandono de Deus falar agora, ou você endeusifica e me interdesdemoniza, ou eu vou te matar. Então, eu sou macaco. Me chama assim, porque eu estou em pretinho maior agora, né? Ou colocou assim algumas questões, eu sou filho da puta, por que você não foi dar a bunda no deserto com seus viados, quero mais. Agora você vai descer e falar exatamente isso aí que eu tô querendo. Aí, quando a coisa foi tomando, eu falei, mas o que você tá falando? Mas eu tô vendo que você tá aqui ainda, que eu não tô vendo. Olha isso tudo, como que eu vou desligar de você? Você não para de torrar meu saco, você não para de me cansar, você tá me escravizando a troco de quê? Eu também não via como escravização, só que perante os humanos desumanizados, foi uma condição absurdamente ridícula, mas eu fui tão edificado com tantas questões, mesmo que viram pontos subfracionários, não tem como eu não ver, até porque existem agudos e crônicos, inéditas, e um roteiro literalmente inteligente o tempo todo, que mesmo terminar sozinha, abandonar algumas questões, mas eu não posso abrir mão de todas as questões, porque implica em redatar um tempo, foi feito para algum tempo, para tempos e perpetualidade, eu tenho direito sobre isso. Então é em função disso que, né, aí eu tenho que me datar como laica, ou que virou linhagem sagrada a qualquer modo, né, e dizer de fato, você entender, poxa, mas isso nunca foi uma frustração para mim, se a pessoa autoaceita, como alguém impõe que a pessoa não aceita? Se já virou uma dificuldade, de fato, minha boca empenou toda, talvez minha boca empenada, né, o que é ter uma boca mais certinha, o que é catalogar, né? Traduzir, destraduzir, utilizar condições gestuais, talvez melhore. Não, acho que também não, né? Realmente, eu tô pagando de palhaça mas enfim, eu tenho a carreira solo, direito à carreira solo, da lona, do circo, de destituir circo, tudo que vocês puderem imaginar. De fato, lidar com a situação da fé e entender o preço de dar até o que você não tem, já era dado para você, o que já tem alguém te categoriza. O preço disso é tão infinitivo que não existe alguém achar que vai trabalhar ou roubar a terra inteira ou devolver e achar que não é. Entendeu? Você ganha coisas, né, infinitivas, sustentáveis, isso é falado e calculado o tempo todo. Até onde tem conexão e até onde, num dado momento, também tem fatores não observáveis, mas e aí? Não tá pouco, não? Tá muito? Tá num dado momento, ainda que tivesse outro bicho. Mas essas probabilidades todas não estão bom para vocês? E nunca vi isso como um fator de culpa. Então, você intitular e sentir o Cristo implica em sentir de fato quem é que foi a Maria perante a condição de mulheres e a gravidade de reis e condições que se impõem quando num dado momento a gravidez ainda se torna uma barriga passiva. Quem são os penetrantes anais, quem impõe que isso tudo seja feito, quando num dado momento, dependente do bucetão, o piruzinho, a mulher não tem pênis. E não acontece, ainda que aconteça isso e aquilo, tal. Sobre um pacote geral, não é respeitado por machos, ainda que se deparem entre machos ativos, passivos. Então eu tenho glórias, assim, infinitivas, e fica horroroso para alguns ter que ouvir isso.
para alguns que têm filho, ainda que aparentemente famílias tradicionalizadas, mas num dado momento um de perna aberta e um de perna fechada, que implica em dizer o que é a luta por justificar um celibato, uma igreja, e mesmo quando algumas coisas não podem acatar. Se você acatou um errado dentro de uma igreja, ainda que você tenha a sua luta, ou isso, aquilo, isso tem que ser muito escancaradamente falado ao mundo para implicar punição, porque você é um negligente a relações piores do que é apontado e jogado nas costas de qualquer ditador. Então eu tive, entre aspas, o que é categorizar como Opus Dei, ou assim ficou, ou coloca isso, vai rindo e pergunta quem são, quem não são, para quê, né? Quando tatuagens, não tatuagens, essas coisas vieram a colocar algumas questões em pauta, né? Eu tive castificações infinitivos graônicos que de fato se apontam em verdade, né? Sinal de antissinal, não tem mistério que não é revelado, tem muita mentira para quem não é nada. E tem que aguentar algumas coisas para não explodir entre morte e vida de alguns, né? Apostolar, percebe-se que, né? Querem ver cruz e ressurreição, percebeu-se que muita coisa não ficou boa, ainda que a quem testemunha, ainda que alguns acreditam em leite derramado, em causa e efeito, mas tem alguns valores da fé e o valor da perpetuação de Maria, que me vem como primeiro limpar uma casa, ainda que não seja agora. Quem são os homens? Qual é a verdade minuta de toda a fração de trabalho que justifique, ainda que seu corpo implique em algum prazer heterotrofível? Mas o que é você controlar isso, esperar a hora do seu? Utiliza recurso que substitui, que é melhor para você sozinho, com um pedaço de coisa que não é gente, e fingir numa cama por questões sociais, ou também está bem, mas não é um valor, né? Não, e nem participa de você responsabilizar pelo estupro, não aborto, ou transferir ao outro, nem fazer o meio de produção daquilo e dizer que tudo nas quatro paredes é comportável. Não, não é. Não é. Não é fé, não é monoteísmo, e a quem doa achar que o que eu estou aqui vendendo, que isso não tem um preço, que é morte e vida, tá vendo por quê? Tá vendo silencioso, tá criticando sem mostrar a cara? Num dado momento eu queria responder todas as pessoas. Num dado momento uma coisa ou outra eu apaguei que não deveria e não respondo mais, vírgula, mas eu gostaria de responder com brincadeira, com um monte de coisa, mas é outro protocolo. E tem que, inclusive, mostrar a cara e estar presencial. Porque eu não tenho contato com quase ninguém dessas pessoas, eu não estou pegando telefone de ninguém nas coxas, isso e aquilo. O problema, a meu ver, não ficou pequeno, e a presença, para mim, ela tem um valor muito... alguma virtualidade não me compete em pobreza, se não é para ter uma presença. Eu utilizei alguns recursos que eu venho colocando aí, que trouxe algumas frustrações, porque eu sou muito mais e tive que entender tudo isso. Tudo me leva a ser a linhagem sagrada, todo o processo global, tudo. As coisas cada vez me levam a ser sobre esse mulverso, Santíssima Trindade, Getota sobreversalista, ou qualquer coisa já colocada sobre algumas montagens assim. Vou subir para acender as luzes e colocar colocando contextos de uma síntese ou de uma coisa, que é num dado momento, ei, planeta Terra, ei, terráqueos. Eu sou um processo civilizatório total, eu me apresento como astrofísica, eu não me apresento como... Não, eu sou eu sou a sobremonoteísta, getota, versalista, Santíssima Trindade é essa, a quem acate, desacate, peste, leste, oeste, norte e sul, pelo menos venha em presença, ou mesmo tenha um mínimo de dignidade para lidar com isso, porque... é louco, se não é louco, é ladrão e mentiroso. Poxa, veio 3 vezes, foi morto 3 vezes, quem é que viu? Quem é que parte desse pressuposto? Ou seja, você tem que ser um corpo material que justifique e aponte a fé, ainda que não seja convidada a qualquer um, em temporalidade já descabida. Então isso tem um preço muito grande, um valor muito grande, né? É um aliançamento que não é copiado, não é permitido, não é despilarizado. Tem inéditas sobretemperaturais, do qual que você tem um tratado que mesmo nem você consegue voltar nele, que é para você, sobre outros, ou mesmo viram questões inconscientes de trânsito que você tem que virar passivo e ativo de condições familiarizadas, né, literalmente herançáveis maiores, né, mas é isso daí, colocando algumas questões aqui, mas entre ter respondido uma pessoa, não estou colocando tanta coisa aí, né,
Mas também estou ainda seguindo com algumas questões. Olha o calor do caralho, é do caralho da buceta, né? Estou sendo preconceituosa comigo, não necessariamente.